Bom dia, geral. O meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya. Eu venho aqui hoje falar sobre o que e o se, né? São duas palavrinhas muito usadas na língua portuguesa e elas exercem diversas funções, dependendo do contexto, dependendo de como ela é empregada e em que situações. Então, vamos ver aqui o que como um substantivo. Então, quando ele é um substantivo, ele tem acento circunflexo. Tá? Por exemplo, há nele um quê de arrogância. Tá? Então, aí é uma das funções do que. Outra função é no lugar como pronome, no caso, pronome relativo, né? O vídeo de que falei está no YouTube. Esse que está substituindo o pronome qual, porque eu posso dizer o vídeo do qual falei está no YouTube. Ele pode ser também um advérbio. Que inteligente você é, né? O quão inteligente você é. Então, eu estou intensificando a inteligência, portanto, ele é um advérbio. Como conjunção, ele tem várias funções. Eu tenho aqui a conjunção integrante nas orações subordinadas substantivas. Então, parece o quê? Isso, que amanhã não haverá aula. Ele pode ser também uma conjunção adverbial, né? Numa oração subordinada adverbial, já que eu disse anteriormente que ele é também um advérbio. Então, ela corre mais que a irmã. Então, eu tenho uma comparação aí. Eu estou dizendo que ela corre, no caso, mais que a irmã. E aí eu tenho, então, o que a irmã, uma oração adverbial. Também pode ser uma conjunção coordenativa. Estude que você consegue. Então, eu estou dizendo porque, né? Você deve estudar. Eu estou dando aí uma oração coordenada explicativa. Estude que você consegue. Então, esse que está exercendo aí o papel de uma conjunção coordenativa. Ele pode também funcionar como preposição. Então, eu tenho, ela não fez mais nada que sua obrigação. Então, ela não fez mais nada senão a sua obrigação. Ele está substituindo aí uma preposição. Ou a mais conhecida, né, que muita gente acha que, inclusive, é errado, né? Eu tenho lá o uso do que no lugar da preposição de. Então, eu tenho lá, tenho que estudar, sendo que o correto seria tenho de estudar. Mas eu substituo a preposição de pelo que. No caso, ele exerce o papel de uma preposição. Também tem o que como partícula expletiva. O que é expletiva? Quando eu quero realçar alguma ideia. Então, eu quero enfatizar, né? Ela começou, só que eu uso um que aí para dizer ela que começou. Foi ela que começou. Eu quero enfatizar a ideia que eu quero passar aí. Eu reforço com um que. Então, ele é chamado de partícula expletiva. Também existe a interjeição que, uma ideia de espanto, que não pode ser, né? Esse que também, como interjeição, tem o acento circunflexo. Então, nós vimos aí que a palavrinha que, ela exerce diversas funções dentro de um contexto. Nós já estudamos praticamente todos esses contextos, né? Para saber que ela é uma conjunção, que ele exerce um papel de uma preposição. Em algum outro momento, isso já foi falado. Agora, a gente só está reunindo aí exatamente a questão do que dentro de todas essas funções. No caso do se, há um pouquinho menos, mas também há que se prestar atenção em algumas particularidades aí. Então, o se também pode exercer o papel de conjunção. Então, eu tenho a conjunção integrante, assim como eu disse lá,
conjunção integrante que parece que amanhã não haverá aula. Se eu disser não sei se amanhã haverá aula, esse se tem a mesma função daquele que. Ele é uma conjunção integrante porque a oração é uma oração subordinada substantiva. Então, não sei se iremos à escola. Esse se é uma conjunção que ela é integrante porque ela está introduzindo uma oração substantiva. Eu não sei isso. Ela também pode exercer uma função ali dentro de uma oração adverbial. Assim como eu disse que o que compreende ali uma oração adverbial, né? Ela corre mais que irmã. Eu tenho aqui, ficarei feliz se você vier, com a condição de que você venha. Também pronome. Assim como eu disse que o que exerce uma função de pronome, o vídeo do qual, né, eu falei, eu tenho aqui o menino se feriu com lápis. Aqui eu tenho uma ideia, né, reflexiva. O menino feriu alguém e a pessoa ferida foi ele mesmo. Então, o menino se feriu. Esse se é um pronome. Ele pode ser uma partícula apassivadora. Quando eu passo uma oração para a voz passiva, ela pode estar na voz passiva analítica, quando eu tenho o verbo auxiliar e o verbo no particípio, mas eu posso ainda mais sintetizar essa oração usando uma partícula apassivadora, quando eu introduzo ali, então, um se. Pede-se permissão para passar. Tá? Também existe o se, além de partícula passivadora e de pronome reflexivo, índice de indeterminação do sujeito. O sujeito é indeterminado, quem indica isso é exatamente a partícula se, só que agora como índice de indeterminação do sujeito. Necessita-se de mais máscaras. Então, alguém está precisando de máscaras. Eu não quero dizer quem, eu estou indeterminando o sujeito. E ele está, então, indicado aí por esse índice de indeterminação do sujeito, que é a palavrinha se. Também tem o se como parte integrante do verbo. Há alguns verbos que você não pode usar sem estar com ele a palavrinha se, a partícula se. Então, eu tenho, ela não se arrependeu do que fez. Não tem como eu dizer, ela arrependeu do que fez. Eu posso dizer que ela está arrependida. Mas quando eu uso o verbo na sua conjugação, eu preciso da partícula integrante ali, do se, porque faz parte do verbo. Tá? A partícula de realce, assim como eu disse lá da partícula expletiva, a menina se riu toda ao ver meu mico, ao ver a minha vergonha. Né? Então, eu poderia dizer que a menina riu ao ver o meu mico, pagar mico. Só que ela se riu toda. Estava ali se arrebentando de rir. Então, eu estou dando realce a partir do uso dessa partícula se. Também tem uma coisa que se chama sujeito acusativo. O que é isso? Eu tenho o se como função de objeto direto, e aí também tem o sujeito de um verbo. Por exemplo, Luísa deixou-se levar pelo embalo. Então, eu tenho esse se, no caso de objeto direto do verbo deixar, né? Ela deixou a ela própria, como se fosse uma partícula ali que eu já mencionei como um pronome reflexivo. Só que o verbo levar tem um sujeito. E qual é o sujeito? É esse pronome se. Né? Então, Luísa deixou-se, deixou a si mesma, só que ela também deixou-se levar pelo embalo. Quem foi, né? Quem levou ali pelo embalo? Foi o sujeito representado aí pela partícula se. Então, a aula de hoje, né? O nosso episódio de hoje é uma referência aí aos usos da partícula da palavra se, né, que exerce várias funções, e o que também, que tem dentro do contexto. Como é que eu vou saber quando é um, quando é outro? Tem que analisar o contexto, tem que saber o que é uma oração substantiva, tem que saber o que é um pronome relativo, tem que saber o que é um pronome reflexivo. É toda uma revisão aí, um apanhado
de tudo que a gente estudou em vários anos. Então, não é tão fácil assim, mas esse se e esse que são muito úteis na construção de um texto, na interpretação de um texto, para saber qual é a função dele, etc. e tal. Então, o que eu tinha para hoje era isso. Tenha uma boa semana. Até a próxima. Tchau, tchau.